Já vai abrindo aí comigo em Mateus capítulo 28. E a gente já está no penúltimo capítulo dessa série. Mateus capítulo 28, a partir do verso 16. E a gente está falando sobre a grande comissão. Mateus capítulo 28, do verso 16 até o verso 20. Diz assim: os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E aqui a gente vê três coisas importantes nesse texto. A ordem de Jesus da gente fazer discípulos. A ordem de Jesus para esses discípulos batizarem. Então vê que Jesus não está falando aqui, se vocês vão serem pastores, se vocês vão ser apóstolos, se vocês vão ser profetas, se vocês vão liderar uma igreja. Ele fala: se você é discípulo, a ordem é: batize e ensine. Olha só que interessante. Então a gente vai falar sobre essas três coisas nesse contexto. A necessidade de nós discipularmos outros. E a gente discipula outro de duas maneiras: quando nós imitamos a Cristo e quando nós formamos Cristo em outros. Vou falar mais uma vez. Como é que a gente discipula outras pessoas? Número 1, quando a gente imita Cristo e quando a gente forma Cristo em outras pessoas. E o contexto que eu quero trazer aqui para a gente hoje é que nós discipulamos no contexto de vida. A nossa vida tem que servir para discipular outras pessoas, para apresentar Cristo para as outras pessoas. A gente falou no episódio passado da necessidade de nós anunciarmos o Evangelho. Só que a ordem de Jesus não para em apenas anunciarmos, em apenas pregarmos, em apenas proclamarmos a palavra. A ordem de Jesus é para fazer discípulos, e para fazer discípulos é necessário viver o que pregamos. É necessário encarnar a mensagem. É necessário ser as boas novas para a nossa geração. É por isso que quando Jesus salva a nossa vida, a primeira coisa que Ele faz é transformar a nossa vida. Por que que Ele transforma a nossa vida? Para que a gente possa ser habilitado para ser uma testemunha para as outras pessoas. Então a gente já começa, e a gente tem que ter a noção do que Jesus fez na nossa vida. O que Ele fez comigo? Ele me transformou. Ontem a gente estava conversando lá no nosso café da manhã do Somar, e o Carlinhos estava falando um negócio muito, muito legal. De algo que ele estava conversando com a pessoa, e a pessoa virou para ele: não, mas eu sei o seu passado. Eu sei quem você era. Eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei isso, eu sei aquilo. Ele falou: oh, esse era. Diga era. Era. Hoje não é mais. Então, a gente precisa ter a consciência, número 1, do que Jesus fez quando a gente disse sim para Ele. Quando a gente disse sim para Ele, tudo mudou de dentro, tudo mudou do lado de dentro. A Bíblia fala que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mudou. E mudou, número 1, para que você possa ter comunhão com Deus. Porque Deus, Ele tem comunhão conosco no nosso espírito transformado. E número 2, para que você possa dizer com confiança: eu acredito no que Jesus fez em mim. Eu acredito, eu ainda não sou perfeito, mas eu acredito no que Jesus fez de dentro para fora. Esses homens, eles precisavam viver isso, eles precisavam encarnar essa mensagem. Nós precisamos ser as boas novas para a nossa geração. Vá lá comigo em Lucas capítulo 24, que a gente viu também semana passada. Lucas no capítulo 24. Pula o Evangelho de Marcos, que é rapidinho. Lucas no capítulo 24 também dá esse entendimento da grande comissão. A partir do versículo 44,
Diz, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu lhes falei. Estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o quê? O entendimento para compreender as Escrituras. Nós falamos aqui na nossa série de Efésios, que nós fizemos à noite, sobre a nossa nova identidade, sobre a importância de nós entendermos a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Jesus aqui estava ressuscitado. Estando ressuscitado, encontra com os discípulos, e o que Jesus faz? Ele começa a falar dele mesmo nas Escrituras, mas isso não é suficiente, gente. Apenas ler a Bíblia por ler a Bíblia não é suficiente. Nós precisamos da revelação do Espírito Santo para nos mostrar o que Deus quer com que a gente aprenda. O que está aqui, o Espírito da palavra, é isso que vivifica. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então a mensagem que nós encarnamos, gente, é uma mensagem viva. Por que é uma mensagem viva? Porque você é o próprio testemunho. Eu sou o próprio testemunho. E ele abre os olhos desses discípulos para que eles compreendessem. E disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Lembra que nós falamos na semana passada, que essa é a base da nossa mensagem. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Verso 48, vocês são testemunhas dessas coisas. Vocês são testemunhas dessas coisas. E eu não estou falando só daquilo que você ouviu e daquilo que você viu. Eu estou falando daquilo que vocês experimentaram. É isso que Jesus está falando. Vocês são testemunhas dessas coisas. Atos, no capítulo 4, no verso 13, diz assim, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles o quê? Haviam estado com Jesus, porque o tempo que a gente passa com Jesus, a gente é transformado. Ei, se a gente está dizendo que a gente está lendo a Bíblia, a gente está orando, e não está acontecendo algum tipo de transformação dentro da gente, que comunhão nós estamos tendo com Deus, gente? Veja, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados. Então, quando a gente tem interação com Deus, Ele nos transforma. E Ele nos transforma para que Ele possa nos usar mais. Presta atenção nisso, gente. Deus nos transforma para que Ele possa nos usar mais. E que privilégio nós podemos ser usados por Deus. Para falar do amor de Deus. Para falar da verdade de Deus. Por outras pessoas. É um privilégio. É um privilégio. Vocês são testemunhas dessas coisas. 1 Tessalonicenses 2,8. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. É o apóstolo Paulo falando para a igreja de Tessalônica. João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que se deu, e ele fala, nós entendemos essa mensagem, e se nós entendemos essa mensagem, nós queremos dar a nossa vida por vocês, não somente pregar o Evangelho, mas mostrar para vocês como o Evangelho é pregado no nosso dia a dia. Que privilégio, gente, que privilégio. 1 João capítulo 1, verso 1 até o verso 4, diz, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Lembra que a gente falou lá no início, que o propósito é com que as nações glorifiquem a Deus, as pessoas glorifiquem a Deus. O objetivo final de nós evangelizarmos e nós fazermos missões, é com que as pessoas adorem a Deus. E o apóstolo Paulo está falando assim, nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos, nós experimentamos. E se você pensar em um apóstolo João, que era chamado filho do trovão, porque queria eliminar todo mundo. Aí ele escreve epístolas e ele é comparado com o apóstolo do amor. Que transformação é essa?
porque ele tinha andado com Jesus, e ele fala, o que nós ouvimos e ouvimos, nós anunciamos para que vocês tenham comunhão conosco, porque nós temos comunhão com o Pai. Ou seja, a gente quer com que vocês experimentem. A gente quer com que vocês experimentem. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, qual é a alegria completa? Ver pessoas adorando a Jesus, ver pessoas sendo transformadas, ver pessoas crescendo no conhecimento e na graça do nosso Deus. Essa é a nossa alegria, gente. A alegria de um pastor, veja gente, não é ver a igreja, meu Deus, que igreja abarrotada. A alegria de um pastor que está à frente do ministério é ver vidas transformadas. Vidas transformadas. A gente também estava comentando ontem, o encontro foi maravilhoso. A gente estava comentando isso, como a gente lembra de tal pessoa e tal pessoa e tal pessoa, e como as pessoas estão crescendo no conhecimento e praticando a verdade. Não porque elas podem, pastor, esse não é o meu dom, esse não é um chamado para mim. Não, é um chamado para todo discípulo. Se você é discípulo de Jesus, esse é um chamado para nós. E é isso que ele está falando aqui com a gente, para que a alegria de vocês seja completa. Ou seja, o convite é: venham e vejam o que Deus fez na minha vida. Lembra que nós falamos que a parte mais difícil de você evangelizar alguém é aquele quebra-gelo. Como é que eu vou chegar? O que eu vou falar? Esse pode ser um bom convite. Vem e veja. Se você é marido, você pode falar: conversa com a minha esposa. Aleluia. Né? Que não adianta nada. Olha só o que Jesus fez na minha vida. A esposa está falando: não estou vendo nada disso dentro de casa. Ó, varão, olha aí, vou te mandar para o legendário. Você vai sofrer, hein? Meu Deus. O convite é: venham e vejam o que Deus fez na minha vida. Nós somos chamados, gente, a encarnar a presença daquele que vem e vive com o seu povo. Qual é a esperança da humanidade? E a gente pode dizer em uma palavra: a esperança da humanidade é Emanuel. Diga Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Essa é a esperança da humanidade. Você foi escolhido, nós fomos escolhidos para sermos seu embaixador. Aqui tal que isso significa: você é o tom da sua voz, você é o olhar no seu rosto, você é o toque da sua mão, você é a sua misericórdia, você é a sua compaixão, você é a sua graça, você é a sua fidelidade, você é o amor de Deus. Deus se encarna por meio de pessoas que se movem e refletem o seu caráter. Esse é o nosso chamado: nos movermos e encarnarmos a sua presença. Esse é o nosso chamado, gente. A gente se mover. Lembra que ele está falando: ide, vai, indo, levem a presença de Deus. E Paulo sabia dessa realidade. Vai lá comigo em Romanos, no capítulo 15. Um pouquinho mais para frente. Romanos, no capítulo 15. A partir do verso 15. Diz assim: entretanto, eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Jesus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras. Por palavras e por obras. Por força de sinais e prodígios. É por isso que quando Jesus envia os discípulos, eles dizem: vai, orem pelos enfermos e eles serão curados.
Ou seja, os sinais, eles vão validar a mensagem. Preste atenção nisso. Os sinais vão validar a mensagem que nós estamos pregando. Pelo poder do Espírito de Deus. E nós já também falamos sobre isso. A nossa dependência do Espírito Santo para fazer o que nós precisamos fazer. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. A ordem para fazer discípulos, gente, tem a ver com a capacidade de reproduzir. Discípulos fazem discípulos. Isso é muito importante, gente. Discípulos fazem discípulos. E ninguém reproduz só com vídeo do YouTube. Quem é a pessoa que está te discipulando? Ah, o fulano da internet. Não existe isso, gente. O máximo que ele pode te dar é boa informação. É uma informação bíblica. Mas não é a pessoa que te discipula. Porque no discipulado a gente vai aparando arestas. É ferro que afia ferro. Alguém vai ter que ser macho o suficiente para dizer assim no seu rosto: você está errado. Precisa mudar. Precisa reparar essa brecha. A pessoa da internet não sabe disso. Mas a pessoa que convive com você, ela vai ter a oportunidade de te discipular, de te incentivar, de te empurrar, e se necessário for, que muitas vezes é necessário, te corrigir. Então a gente não faz discípulos de internet, com vídeos da internet. É necessário interação, envolvimento e proximidade. Por isso que para a gente o Grupo Conexão é tão importante. Porque é no Grupo Conexão que a gente vai discipulando uns aos outros. Então a gente tem o quê? Um objetivo. Qual é o objetivo que Jesus deixou para a gente? Fazer discípulos. É o objetivo que Jesus deixou na grande comissão. Um discípulo se apegava a um mestre, se identificava com ele, aprendia com ele, vivia com ele. Aprendia não apenas ouvindo, mas também fazendo o que ele via o seu mestre fazer. Por isso a primeira coisa que Jesus fala lá em Marcos, ele chama os discípulos para estarem com ele, para andarem com ele, e depois para os enviar. Um discípulo de Cristo era feito por responder ao Evangelho de Cristo. E por isso, no final das contas, somos discípulos de Cristo. Sim, Deus usa homens para nos ajudar a olhar para Jesus. Preste atenção nisso. Deus usa homens imperfeitos para nos ajudar a olhar para Jesus. E muitas vezes a gente quer apontar o dedo, né, para aquela pessoa que está acima de nós, para um líder, para um pastor. Olha só, vocês não fazem isso, vocês não fazem isso. Mas lembra que você também vai ser usado para discipular outra pessoa. E que nós somos imperfeitos. E que nós estamos no processo de aperfeiçoamento. E o nosso objetivo, se a gente mantiver isso em mente, gente, se a gente mantiver isso em mente, que nós somos discípulos de Jesus. Não quero ver ninguém usando camisa florida aqui para dizer que é meu discípulo. Aleluia. Né? Oh, glória, glória a Deus, o irmão responde. Né? Tendo que pregar com grego e hebraico, porque é discípulo do... Não, nós somos discípulos de Jesus. Deus usa homens, e eu achei interessante um pastor que eu estava ouvindo, que ele fala, é um discípulo numa caminhada mais à frente, trazendo um discípulo mais novo. É sempre discípulo para discípulo. Discípulos fazem discípulos. Olha só o que Paulo fala aqui. Ele diz assim, em 1 Coríntios 11:1, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Ele fala o seguinte, a minha responsabilidade é imitar a Cristo. Portanto, a minha responsabilidade é com que vocês imitem a Cristo, não imitem a Paulo. Tanto que você pega a igreja de Corinto, e a igreja de Corinto estava tão bagunçada, e Paulo tem que resolver um problema, porque estava ali na facção dizendo, a gente prefere Paulo. Aí o outro fala, mas eu prefiro Apolo. Aí o outro fala, não, eu prefiro Cefas, que Cefas era o grosseiro, aleluia. Ele fala na cara, a gente resolve logo a parada. Nós gostamos de Cefas. Paulo fala, ei, planta, outro rega, e Deus quem dá o crescimento. Não adianta nada a gente plantar sem lembrar que Deus é quem vai dar o crescimento na nossa vida como discípulos. Então eu quero lembrar a você que nós somos discípulos de Cristo. Quando Pedro fala para pastores, para presbíteros, ele está falando, lembra que vocês são supervisores do rebanho, que o rebanho é de Cristo, a igreja pertence a Cristo, a noiva é de Cristo.
A família é uma família para o pai, não é uma família para nós. Nós fazemos parte da família de Deus. Então é importante a gente lembrar isso. A gente tem um objetivo: fazer discípulos. E não é fazer discípulos para nós, é fazer discípulos de Cristo. Número 2, nós temos uma motivação. E a motivação do discipulado é revelar Cristo. Revelar Cristo. Abra lá comigo, 2 Coríntios capítulo 3, vai um pouquinho mais para frente. 2 Coríntios, no capítulo 3. Verso 2. Olha só como é que Paulo faz essa junção de nós imitarmos a uma pessoa, porque nós queremos imitar a Cristo. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Então as pessoas estão lendo a nossa vida. As pessoas estão lendo a nossa vida. Para mim é muito ruim também quando fala assim: você é a única carta, a única Bíblia que as pessoas vão ler. Muito ruim. Porque se o nosso objetivo é com que as pessoas se tornem discípulos de Cristo, elas vão ter que aprender a Bíblia. Você pode ser o catalisador, mas nós precisamos entender que a nossa vida tem que apontar para Ele. E a palavra de Deus é importante para Ele. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta, o que está escrito aí? De Cristo. Vocês são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Olha só como é que Deus usa pessoas. Mas vocês são cartas de Cristo. Diga para 2 pessoas: você é carta de Cristo. Você é carta de Cristo. Olha quantas cartas nós temos aqui. Quantos e-mails nós temos? Aleluia. Quantos WhatsApp de Jesus. Você é o zap de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Aleluia. O nosso testemunho de vida é escrito pelo Deus vivo. Por isso vocês são cartas vivas, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isso é, nos corações. Deus trabalha no coração do homem, gente. E o privilégio que a gente tem como discípulo, da gente avançar o reino de Deus, para que outras pessoas venham a conhecer a Jesus. Então nós temos 3 tarefas que a gente vê nesse texto. A tarefa de ir, que nós já vimos. Ir, vá pregando, vá anunciando, vá fazendo o que precisa ser feito. Outro dia, Márcio, o Léo me mandou um vídeo. Aquele vídeo seu do Isaías 53. É pegar toda a oportunidade. Gravou um vídeo mostrando a obra que ele estava fazendo, e estava escrito lá, Isaías 53. Esse aqui é o maior versículo que existe na face da terra, maior capítulo. Se você quiser, me procura aqui que eu te ensino. Você está usando sua rede social para quê? Aliás, na semana que vem, quando a gente fizer o fechamento da série, eu quero dar para você 52 posts, um por semana, com versículos que eu peguei e botei. Para quê? Para que você use na sua rede social. Não tem desculpa. Pastor, não sei fazer. Vai lá, baixa, bota lá no seu computador e bota lá um por semana. Escreve alguma coisa para abençoar alguém. Semana que vem. Ou seja, o que a gente tem usado? É o indo. Eu estou usando a internet, então eu estou indo. Que eu possa pregar e anunciar o evangelho. E há outras coisas que ele faz. E se eles crerem, enquanto você vai, batize, ensine. É por isso, gente, que o batismo é algo tão importante. E no nosso curso Alfa a gente entra mais a fundo sobre a questão do batismo. Mas o batismo, gente, o que ele é? Ele era uma declaração.
É um anúncio público que Jesus é o Senhor da sua vida. A Bíblia fala que com o coração se crê e com a boca se confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Pum, naquele momento você é salvo. Qual é o próximo passo? Batismo. No batismo, nós anunciamos para todos. É por isso que nós não cremos em batismo de infante. Porque o bebê não creu. Então, para nós, biblicamente, batismo de infante não é válido, não é bíblico. Então, o que nós fazemos? Nós entendemos que a Bíblia fala que a pessoa precisa crer e decidir por si mesmo entregar a sua vida para Jesus. Entregou sua vida para Jesus? Próximo passo é o batismo. E o batismo é um anúncio público. É um testemunho para outros de que a partir de agora você segue os ensinos de Cristo. É uma prova viva de que a sua velha vida suja de pecado ficou para trás e na presença de todo mundo você está fazendo o sepultamento dela e está pronto para viver uma vida santa e justa diante de Deus. A gente está fazendo uma declaração dizendo: eu aceitei Jesus, a partir de agora não tem volta, não quero mais voltar. Sabe o que eu vou fazer? Vou sepultar minha velha criatura e vou sepultar na sua frente, porque você vai ser testemunha daquilo que eu estou fazendo. Você vai coassinar aqui comigo que eu vou viver uma vida para Jesus. Eu vou viver uma vida para Jesus. Eu vou viver uma vida para Jesus. Batismo significa imergir, gente. A palavra batismo significa imergir de forma completa. E uma vez a gente pegando esse ensino do Rick Renner, e ele fala que era como se alguém já precisou tingir roupa? Tem gente que não sabe nem o que é. Aleluia. Comprava aqueles negocinhos de cor, né? Minha mãe tingia roupa. A gente não tinha muito dinheiro, não. Então tinha que tingir roupa. Aí pegava lá aquela soluçãozinha, botava na água, ficava vermelho. Aí você pegava uma calça lá de qualquer cor, sei lá, branca, e botava na substância. Botava lá, deixava um tempo. E quando tirava, a calça branca estava vermelha. Isso é batismo. O batismo, ele é a concordância de que eu estou em Cristo. E porque eu estou em Cristo, quando eu saio das águas do batismo, eu estou dizendo: eu sou uma nova criatura. Não é o batismo que salva, não é o batismo que transforma. O batismo diz para as outras pessoas que eu imergi em Cristo. E porque eu imergi em Cristo, eu estava preto da cor do pecado. E quando eu saí, eu estava mais alvo que a neve. Meu Deus. O batismo nos lembra disso. Por isso o batismo para o cristão é tão importante. Para a gente não faz sentido a pessoa dizer: aceitei Jesus, mas não quero me batizar. Porque a Bíblia diz que aquele que for salvo e batizado, aquele que crer em Jesus e for batizado, será salvo. Porque é um passo subsequente. A pessoa que começa a namorar e ama a outra, qual é o passo subsequente? Ela ama, ela quer passar a sua vida inteira. É um passo subsequente. O batismo é um passo subsequente de amor, aleluia. O batismo é um ato subsequente de paixão por aquilo que Cristo fez na nossa vida. O batismo fala de completa imersão em Deus, que transforma a vida de alguém. O batismo mostra essa união do Pai, do Filho e do Espírito Santo e revela o compromisso total, a dependência e a honra ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo pela obra de redenção completa. É isso que o batismo significa biblicamente. E aí a Bíblia fala: você é discípulo? É para batizar. Mas não é só para pastor? É para discípulo. Gente, para a gente é a maior felicidade. Quando a gente faz batismo aqui na igreja, é uma maior festa, gente. Porque é aquele compromisso, sabe? A gente não diz assim: eu já estou junto com Jesus há tanto tempo, não precisa me batizar. Isso é formalismo. Na Bíblia não. Hoje em dia está assim. Hoje em dia, eu me juntei aqui, tá bom, tá tudo bom. É só um papel. Batismo não é só um papel. Batismo é uma demonstração pública para todo mundo que eu sou teu e tu és meu.
É uma demonstração pública, gente. É lindo demais. A última ênfase que é dado aqui é no ensino. Batizar sem ensinar é nascer sem crescer. E cristão sem crescimento é fraco e vulnerável. Não está falando, essa frase não está falando que você tem que passar 300 semanas num curso de batismo. Está falando que depois do batismo, o natural é a gente aprender mais. A Bíblia, ela mostra uma progressão para a gente. No Antigo Testamento, a ênfase está na antecipação da promessa que viria. A salvação das pessoas no Antigo Testamento não era por obediência. Obediência é consequência de uma vida com Deus. A salvação no Antigo Testamento estava na promessa que viria. Estava no Messias que viria. Estava no Cordeiro que viria. Então o Antigo Testamento mostra uma antecipação da promessa. Quando começam os evangelhos, a gente vê que a ênfase está no novo nascimento, na chegada de um novo reino, de uma nova vida. Ou seja, a manifestação da promessa. Jesus, que era aquele Messias que vocês estavam esperando, chegou. Aí a gente avança para Atos. Atos, a ênfase está no batismo do Espírito Santo, em ser cheio do Espírito, em ser guiado por Ele. E nós vemos a igreja proclamando a realidade da promessa. Lembra do discurso de Pedro? Aquele que vocês crucificaram, aqueles que vocês mataram, Ele se tornou a pedra angular. Ele veio. Depois nós temos as cartas. E a ênfase está na maturidade, no crescimento à imagem de Cristo, no caráter de Cristo em nós. Aliás, título da série da Poli de Noite, Santificados. Tem a ver com isso. A gente vê o quê? A explanação da promessa. Quando a gente vai para as cartas, a gente vê a promessa sendo explicada. E não só explicada, mas explicada de tal maneira que a gente possa viver essa promessa. Tudo que a gente está falando aqui, gente, é que Deus quer com que a gente experimente a promessa. Deus quer com que a gente experimente as coisas de Deus. E por fim a gente tem Apocalipse. E a ênfase está no retorno triunfal de Cristo, na perseverança dos santos. E a gente vê a consumação da promessa. Jesus, Ele está chamando os seus discípulos para fazer discípulos, imersos em uma realidade da qual eles teriam que ensinar outros a observar. Mateus capítulo 28 vai dizer isso para a gente. Ensinem eles o quê? A observar. Jesus não está falando aqui de uma mera informação acadêmica. Ele está falando da prática de vida que demonstra o amor por aquilo que crê. Jesus está falando sobre a prática de vida que demonstra o amor por aquilo que crê. A palavra observar, tereo no grego, fala de cumprir, de obedecer. Mas tem a ver com atender com cuidado, olhando as informações, olhando nos mínimos detalhes. Fala de cuidar de algo continuamente. Quando Jesus está falando a observar, Ele não está falando só para você decorar um texto. Ele está falando para você cuidar de algo continuamente. Então nós ensinamos pessoas a cuidar de algo continuamente. O quê? O que Jesus falou. E aí em João capítulo 14, João capítulo 16, Jesus vai nos lembrar que Ele nos deixa o Espírito Santo, que nos ensinaria acerca de todas as coisas que Jesus havia dito. Para quê? Para que a gente possa viver. Eu anotei algo aqui que falou no meu coração. Você só cuida daquilo que é importante para você. Que não é importante, você deixa para lá. É ou não é? Se vir a igreja não é tão importante, a pessoa não cuida disso. Se orar não é tão importante, ela não cuida disso. Se ler a Bíblia não é tão importante, ela não cuida disso. Se o nosso corpo não for importante, a gente não cuida disso. Se o nosso trabalho não for importante, a gente não cuida disso. Vai levando de qualquer maneira. Você só cuida daquilo que você ama, daquilo que você valoriza. E Jesus está falando, esses meus ensinamentos eu vou colocar no seu coração de tal maneira com que você seja apaixonado por isso. E quando você for apaixonado por isso, seu coração estiver pegando fogo, você vai guardar o seu coração, porque é dele que procedem todas as fontes de vida. Guarda então o teu coração, guarda o teu tesouro. A palavra de Deus tem que ser o teu tesouro. Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por você tem que ser o teu tesouro. Você tem que valorizar isso acima de todas as coisas.
o nosso amor por aquilo que a palavra nos ensina deve resplandecer nas nossas vidas. Isso faz um impacto na vida de outras pessoas. Não é só falar a palavra, é aquilo que nós vivemos e aquilo que nós amamos. Não é só dizer, Jesus te ama, tá? Será que a pessoa vê amor nos nossos olhos por Jesus? Será que as pessoas veem paixão nos nossos olhos pelas coisas de Jesus? É por isso que Jesus entra naquele caminho do Emaús. E você sabe que os discípulos estavam desviados naquele caminho do Emaús. Jesus tinha falado, fica em Jerusalém. Os discípulos estavam onde? Indo para Emaús. Mas Jesus aparece para eles e começa a falar da palavra para eles, e o coração deles começa a pegar fogo. Não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco. Gente, ouvir a voz do nosso amado tem que tacar fogo no nosso coração, paixão no nosso coração. Isso era tão importante para os apóstolos que eles ensinavam mesmo em face da morte. Atos capítulo 5. Nesse momento alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Eles tinham falado, vou libertar vocês, mas não ensina mais não, tá bom? Primeira coisa que eles fizeram quando eles saíram foi ensinar, porque isso estava pegando fogo no coração deles. Dizendo, não é verdade, verso 28, que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome. No entanto, vocês encherão Jerusalém. Eu fico imaginando que eles distribuíram panfleto, botaram negócio no poste, botaram outdoor, botaram no Instagram dos grupos de Jerusalém e foram pregando de casa em casa. Eles encheram Jerusalém com a doutrina de vocês. Deus deu mestres ao corpo de Cristo, sim, para além de nos ensinar os pormenores da palavra, nos ensinar o amor pela palavra. Lembra que a gente falou que Efésios capítulo 4 vai nos falar dos dons ministeriais? E Deus deu mestres ao corpo. E o objetivo não é que eles leiam a Bíblia por nós. O objetivo é com que seja gerado o amor pela palavra, o amor pela Bíblia, o amor por aquilo que Deus diz. É por isso que você vai ter aqui pastores que são apaixonados pela Bíblia. A gente estuda a Bíblia. Que eu quero ir no mais profundo, eu quero saber tudo que Jesus tem para mim, gente. É igual que a gente fala na Atos, você não precisa decorar os gregos, nem os hebraicos, não vai cair na prova, mas entenda com seu coração aquilo que Jesus está falando para você. Que nessa manhã você possa entender isso. E é muito interessante que a gente viu lá em Atos capítulo 4, que eles admiravam que eles eram o quê? Iletrados e incultos. Pastor, não posso pregar, não posso anunciar o evangelho, porque eu não sei muito a Bíblia. Eles também não tinham nem Bíblia, eles só tinham o Antigo Testamento. E muitos deles não sabiam muitas coisas. A Bíblia, quando fala que eles eram iletrados, não está falando que eles eram analfabetos. Está falando que eles não tinham a formação teológica da época. É como se eles estivessem falando, nossa, mas eles não fizeram o nosso curso. Nossa, mas eles não aprenderam com Gamaliel, eles não aprenderam com Shmuel, eles não aprenderam com não sei quem. Nossa, mas eles estão pregando com uma ousadia. E além de pregar, a gente ainda vê o resultado na vida das outras pessoas. Eles se admiraram, sabe por quê? Porque esses homens tinham fogo de Deus no coração, tinham palavra. Aquilo que eles tinham, eles faziam. Sabe os 2 peixinhos e 5 pãezinhos? Que era tudo que o menino tinha? Você tem o quê? 7 versículos no seu coração que você é apaixonado por eles. Isso faz parte então da sua vida. Se faz parte da sua vida, anuncia. Bota para fora. Bota para fora. Eu peguei essa citação de um pastor americano falecido, chamado R.C. Sproul. Ele diz assim: a grande comissão é o chamado de Cristo para que seus discípulos estendam sua autoridade sobre o mundo inteiro. Devemos compartilhar o evangelho com todos para que mais e mais pessoas possam chamá-lo de mestre. Esse chamado não é simplesmente um chamado para evangelizar,
Não é meramente um chamado para conseguir alunos para os nossos seminários, para as nossas faculdades ou para o nosso ministério. Em vez disso, Cristo nos chama para fazer discípulos. Discípulos são pessoas que se comprometeram em seus corações e mentes a seguir o pensamento e a conduta do Mestre para sempre. Tal discipulado é uma experiência para toda a vida. É uma experiência vitalícia de aprendizado da mente de Cristo e de seguir a sua vontade, submetendo-nos em completa obediência ao seu senhorio. Assim, quando Jesus nos diz para irmos a todas as nações, devemos ir a todo mundo com a sua agenda e não com a nossa. A grande comissão nos convoca a inundar esse mundo com cristãos instruídos e articulados, que adoram a Deus e seguem Jesus Cristo com paixão. Nosso chamado é seguir a Jesus com paixão, sabendo a mensagem que nós levamos. Então, gente, para terminar, conheça a Bíblia na sua cabeça, guarde-a no seu coração, mostre-a com a sua vida e semeie a palavra de Deus pelo mundo. Nós somos discípulos de Jesus, entregamos o nosso coração para Jesus. Nós somos discípulos de Jesus e nós temos uma comissão: ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações. Marcos diz pregando, Mateus vai dizer batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho dito. E aí na semana que vem a gente continua, quando Jesus diz: e lembre-se, eu estarei com vocês até a consumação dos tempos. Ainda tem promessa para se concretizar na nossa vida. E a gente, como discípulo, a gente vai contando isso para as pessoas. Amém? Fique de pé, por favor. Nosso maior privilégio é a gente poder seguir com o nosso coração apaixonado. Não tem coisa mais triste. Diz lá Jesus falando a João, para João falar para uma das igrejas. Não tem coisa mais triste do que um crente apático. Jesus diz isso. Não tem coisa mais triste. Porque ele que tem fogo nos seus olhos, um coração apaixonado por nós, que tipo de vida que a gente está vivendo para ele? A gente refletir nesse final dessa mensagem, a gente refletir nisso. Será que a minha vida tem sido um testemunho para outras pessoas? E não adianta apontar para o outro não, gente. É sempre para nós primeiro. Será que a minha vida está pegando tão fogo assim? Será que dá para pegar mais fogo? E a gente sempre aprende. Quer aprender a orar? Anda com pessoas que oram. Quer aprender a resistir no dia mal? Anda com pessoas que sabem resistir no dia mal. Não fica sozinho. Quer aprender a ter um coração mais apaixonado por Jesus? Ande com pessoas apaixonadas. Jesus, tão apaixonado por Deus, encontrou aqueles 2 discípulos e extravasou para aqueles discípulos e o coração deles pegou fogo. E a fagulha do seu coração apaixonado vai pegar num coração sedento, naquela alma que diz: ah, Senhor, eu te busco como em terra seca e árida. Eu te busco, eu quero mais. Feche um pouquinho os teus olhos, meu Deus.